eu deixei claro que dia 7 de setembro era alvo de minha observação, mas eu queria ver o que aconteceria no dia 8, o dia seguinte. Usei essa expressão. O protagonismo do dia 7 não foi exercido pelo presidente da República. Os protagonistas do evento do dia 7, das manifestações, foram o próprio povo. O povo é que fez o dia 7, não foi o presidente da República que fez. E realmente, o povo, uma parte seguidores fiéis ao presidente, e a outra parte de pessoas que estão apoiando o presidente, ou pelo menos não estão contra o presidente, em razão dos fatos que vem marcando o seu governo, que por enquanto não teve o timbre da corrupção. E isto pesou, porque os outros governos sempre estiveram na mira pela corrupção. No entanto, é preciso que a gente veja que nós tivemos o impeachment do Collor, que ficou menos de 3 anos no poder. Tivemos o impeachment da Dilma, que ficou 2 anos no poder. Tivemos o impeachment pedido várias vezes do Temer, que sucedeu a Dilma pelo impeachment que aconteceu com ela, e o Temer ficou também 2 anos no poder. O Brasil parece que bianualmente, nos mandatos dos presidentes, quer tirar o presidente da República. E por que isso? Porque o Brasil é um país em que os poderes não são exercidos, na maioria dos seus componentes, por homens patriotas, por homens decentes, por homens de bem. Os poderes são exercidos por pessoas, não todos, desqualificadas, despreparadas, incompetentes e ávidas, sequiosas de levar vantagens de todos os tipos. Esta é a grande razão de o Brasil viver sempre uma crise. A crise do Brasil é permanente, é como uma doença crônica. Isto é o Brasil. O Brasil, que não é um país sério, parece que pode se tornar um país sério à custa deste protagonista novo chamado povo. O fato é que o que chamou a atenção no dia 8, e eu dizia, vamos ver no dia seguinte, foi uma declaração do presidente da República, no dia de hoje, uma carta endereçada à nação, em que ele diz coisas que não eram esperadas depois de todas as atitudes que ele vem tendo, inclusive nos 2 discursos que fez em Brasília e em São Paulo. O presidente fez discurso duro, mas atingiu muito mais pessoas, ele focou em pessoas, e acima de tudo no ministro Alexandre de Moraes, alvo justificável da nossa indignação, porque como ministro do Supremo, ele e o ministro Barroso vêm violentando a Constituição. Por quê? Porque quem é a favor do direito e da justiça não pode aceitar que ministros do Supremo Tribunal Federal façam da Constituição uma prostituição. A cada violência à Constituição, um golpe está se dando. Um golpe na democracia, um golpe nos direitos, um golpe na justiça, e isso é indiscutível. Mas o presidente, para surpresa de muitos, acabou fazendo uma carta dizendo que ele nunca atacou diretamente as instituições. Poderia ter dito, e sim pessoas, mas ele não disse. Por quê? Porque o Michel Temer foi a Brasília, conversou com o presidente, e como padrinho, protetor, tutor do Alexandre de Moraes, ele, Michel Temer, colocou o Alexandre de Moraes para conversar com o presidente e vice-versa, porque foi o Temer que colocou o Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E depois de uma conversa que ninguém sabe exatamente em que tom se deu, o fato é que o presidente fez esta carta dirigida à nação e dizendo que ele diverge do ministro Alexandre de Moraes em muitas das suas decisões, e eu acho que ali ele deveria dizer que o Alexandre de Moraes está
inconstitucionalmente presidindo o inquérito das fake news, mas não falou isso. E o presidente disse que essas divergências têm que ser resolvidas no judiciário. E a pergunta que eu faço é, se o presidente sabe que o judiciário se mostrou até hoje contra ele, como é que ele vai resolver na casa do adversário o problema que o adversário lhe causa? Não é? Acho esquisito. De qualquer maneira, a situação do presidente Bolsonaro era uma situação muito complicada. E não sei se vai deixar de ser. Porque contra o presidente Bolsonaro não estava apenas o Alexandre de Moraes, que a gente não sabe exatamente quem ele representou até agora. Porque eu lembro que para cair o Collor, juntaram-se 5 forças. 5. Febraban, Fiesp, Folha de São Paulo, Rede Globo de televisão e a Anfávia, que era a Associação das Montadoras de Automóvel no Brasil. Por coincidência ou não, dentro dos últimos 4 ou 5 dias antes do dia 7, a Fiesp ia se manifestar pelo Paulo Scaff com um manifesto ferindo o presidente. A Anfávia fez isso. O presidente pôs a cara da televisão e fez um pronunciamento contra o presidente. A Folha e a Rede Globo não fazem outra coisa até agora, a não ser tentar derrubar o presidente. Então, as forças que derrubaram o Collor já estavam agora pondo a cara de fora para chegar onde queriam. Ora, hoje, as oposições todas estavam muito incomodadas, e mais incomodadas do que nunca ficaram ontem, quando viram o povo nas ruas. E se o povo quisesse ontem iniciar o golpe, por conta dele, aquela multidão, se investisse, que estava a 100 metros de distância, sobre o Supremo Tribunal Federal, não ficaria pedra sobre pedra. No entanto, não teve um ato de violência por parte daquela multidão impressionante que estava lá. Aquela multidão, ninguém seguraria, se eles resolvessem ontem invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, não havia, por parte dos protagonistas do dia, povo, uma parte do povo brasileiro, não havia intenção de golpe. E nem do presidente, que poderia mandar, pelo menos indiretamente, o recado: invadam, façam. Não, o presidente está dizendo sempre: estou jogando dentro das 4 linhas. Pois bem, o que vai acontecer agora? Bolsonaro perde adeptos? Perde seguidores? Deve ter perdido. Bolsonaro pode ter ganho seguidores ou pode vir a ganhar mais para frente? Pode vir a acontecer isso. O jogo terminou hoje com a Carta à Nação? Fiquem certos que o jogo não terminou hoje. Eu estou dizendo isso aqui e dobro qualquer aposta. Acho que esse acordo poderia ter sido feito, mas vou repetir. Não deveria o presidente nominalmente dizer que o senhor Alexandre de Moraes é um professor e constitucionalista. Não deveria dizer isso, porque ele não tem se mostrado como tal. Você fez parte do acordo, volto a dizer, o que veio a público é o que o presidente disse, mas não veio a público o que o Alexandre de Moraes se comprometeu a fazer, se comprometeu. De qualquer forma, a oposição continua triste, principalmente o pessoal do PT, porque esse acordo de hoje enfraquece ainda mais a figura do ex-presidente Lula. Só que uma coisa interessante, eu não vi, e é por isso que eu procuro ser isento, eu não vi jamais, durante os 8 anos de mandato do Lula, ninguém pedir impeachment para valer. Não houve crise, praticamente. E por quê? Porque ali todo mundo estava levando imensa vantagem. E a gente chega à conclusão, no Brasil, que quem faz desonestidade no cargo e deixa que os outros façam, fica sossegado. Não acontece nada. Porque a gente chega ao absurdo de ver esse Supremo Tribunal Federal tão inflexível a ponto de prender peixinhos, ter colocado todos os tubarões em liberdade.
E é isso que nos deixa indignados. Fica agora a incógnita de saber como vão agir o frouxo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um frouxo, indiscutivelmente, o vaselina. Como vai agir o presidente da Câmara daqui para frente? Como vai agir o senhor Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal? Então, quando a gente vê esta crise sendo vivenciada por uma oposição que não quer o bem do Brasil, quer o poder, como disse o Zé Dirceu, nós não queremos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder. Então, isso está querido. Não é? Então, é uma meta. E quando a gente vê tudo isso acontecendo, quando a gente vê essa frouxidão de um poder legislativo que não se impôs em nenhum momento, que fez um papel digno daquelas que exercem a prostituição. Foi isso que o legislativo mostrou. Submissão ao judiciário. Então, hoje, devagar, não é de um dia para o outro que a história se transforma, esse povo está acontecendo. E, se continuar assim, se não esmorecer, esse povo um dia dá um golpe. Mas dá um golpe de democracia. Dá um banho de democracia. Dá um banho de respeito às leis e à Constituição. É isso que vai acabar acontecendo. Se ninguém for adiante, e eu volto a dizer, uma carta de hoje do presidente Bolsonaro pode ter sido aquele recuo do tsunami. O mar recua, 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 todo mundo fica pensando, o que aconteceu? Cadê o mar? O mar está indo para trás. De repente veio o tsunami. Esse recuo dele hoje, aparente, pode ser isso. Porque o Bolsonaro, eu conheço, não é uma pessoa de engolir nada a não ser que ele tenha o dobro para depois cuspir.